Olá, meu nome é Betânia. Eu vou apresentar um trabalho que faz parte do segundo seminário de pesquisa do mestrado profissional de terapia ocupacional da USP. A minha orientadora é a professora doutora Eliane Dias de Castro e a linha de pesquisa é participação social, trabalho, convivência e cuidado com adultos e idosos. Eu vou apresentar a etapa de validação de dados que eu fiz através de uma devolutiva para participantes da minha pesquisa, que é uma pesquisa intervenção. Bom, eu trabalho num centro-dia para idosos com demência e a minha pesquisa é sobre a cultura no tratamento deles, né? Então, eu entrevistei 8 pessoas com demência e 8 cuidadores familiares. Ao todo foram 16 entrevistas que foram transcritas e eu fiz a pré-análise dos dados. E aí eu vou mostrar agora como é que eu fiz a devolutiva da pré-análise dos dados para os cuidadores e para as pessoas com demência. Eu vou mostrar aqui a apresentação que eu fiz com os cuidadores, mas a das pessoas com demência foi basicamente a mesma apresentação, eu só adaptei para ficar um pouco mais fácil para eles. Então, eu comecei dizendo o nome da pesquisa, é um nome grande, então eu peguei os 3 elementos principais da pesquisa, que são cultura, pessoas com demência e terapia ocupacional, para ficar mais fácil deles associarem do que estava se falando. Então, eu falei para eles que a pesquisa tem etapas, que a primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica, teve a parte das entrevistas do caderno de campo, que o caderno de campo eu fiz ao longo de toda a minha presença lá, a minha prática, porque eu trabalho lá, né? Então a minha prática e o campo estão juntos, são a mesma coisa. E aí eu falei que eu fiz a pré-análise dos dados e qual parte da análise faz parte da análise fazer a pré-análise dos dados, a validação e a análise. Então, eu falei que era nesse momento que a gente estava, quando eu fiz essa conversa com elas. Eu não falei, mas eu marquei um encontro com elas só para isso, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar a tabela, um recorte da tabela. A entrevista era longa, tinha mais ou menos 1 hora. Então, eu recortei as 2 principais perguntas relacionadas à minha pesquisa, ao tema central da minha pesquisa. E aí mostrei a pergunta o que é a cultura e fiz recorte da tabela para elas verem de fato como é que eu fiz, né? E que aí ia pegando cada tema e o número de entrevistados sem estar identificado, quantas pessoas responderam mais ou menos aquela mesma resposta. E aí eu selecionei então 2 perguntas principais, que é o que é cultura e qual é a presença ou a importância da cultura no tratamento dessas pessoas. Então, eu peguei aí os principais itens, né, sobre o que é a cultura, coloquei como ente central, fui trazendo para elas ponto por ponto dos que eu achei mais importantes e a gente foi conversando sobre isso. Elas foram dizendo se concordavam, se não concordavam. Teve resposta que uma deu que a outra não deu. Então, foi um momento bem rico, assim, de eu até entender melhor o que elas disseram na entrevista, né, ou de criar novas falas. Aí eu mostrei algumas fotos das atividades que a gente fez, uma visita, uma ida ao teatro, um passeio, que foi em agosto, né? E aí essa devolutiva foi feita com elas em novembro. E aí a segunda pergunta, a cultura e o tratamento no CDA, e aí eu fui, né, de novo elencando as coisas que foram mais marcantes, tanto na fala dela quanto das pessoas com demência. Foi muito interessante porque elas marcaram muito o quanto essas atividades eram forma de fazer essas pessoas se sentirem pertencentes a algo, no momento que para elas é muito difícil, a participação social já está bem impactada pela doença, né, pelo processo de adoecimento. Essa foi uma fala que para mim ficou muito forte desse encontro, que era do pertencimento, elas usaram muito essa palavra. Aí aqui mais algumas fotos de um evento que a gente fez juntos. Depois eu falei para elas, né, quais seriam os próximos passos, então, que é a escrita da dissertação, a defesa, né, que elas estariam convidadas a assistir, e o produto social que o mestrado profissional prevê. Falei que eu pretendo fazer uma cartilha, né, que eu vou mostrar como dar a devida importância a essas atividades culturais na vida das pessoas mais velhas, que a ideia da cartilha é que tenham orientações e dicas práticas de como valorizar a cultura nesses locais que acompanham pessoas idosas, como Centro Digital. E foi muito legal, porque elas acharam muito boa a ideia da cartilha, acharam que era muito importante e, enfim, eu falei que elas também seriam consideradas coautoras, né, da cartilha, porque, afinal de contas, a pesquisa foi feita em conjunto. Depois teve um vídeo na festa de e o muito obrigada com o brasão, digamos assim, né, com o nosso porte-estandarte
do nosso bloco de carnaval. É isso, obrigada.